23 de fevereiro de 2026. O carnaval já passou, foi semana passada. O que você tem feito durante este um mês, quase 2 meses deste ano de 2026? As tuas promessas de ano novo, você já começou a colocar em prática? Ou você está esperando o ano iniciar, como dizem, o ano só começa depois do carnaval? É assim que nós iniciamos o episódio de hoje, é para trazer essa reflexão mesmo para a nossa vida. O que a gente tem feito? Ou a gente está esperando sempre alguma data, alguma coisa para a gente fazer as pequenas mudanças ou tomar as ações na nossa vida. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Vozes Maternas. Eu sou Ivete, eu sou mentora, terapeuta, junto com a Cleide nesse projeto lindo do Vozes Maternas. E queremos começar com essa provocação, não é mesmo, Cleide? É bem isso mesmo. Só volta, só começa depois do carnaval. Então, se você deixa para começar depois do carnaval, você já perdeu 2 meses e já perdeu 2 meses do ano. Mas agora não é hora de lamentar. Mas ainda dá tempo. Não é hora de lamentação. Já foi. Agora é daqui para frente. O que passou já é passado, já virou museu. Então, você não vai querer ser museu, mais um, né? Então, eu convido agora para você. Beleza. Não fiz, não agi ainda. Está na hora. Então, volta, dá uma rebobinadinha, olhe e pense assim, o que eu vou fazer hoje, exatamente hoje, 23/2, às 19 horas de alguma coisa que você está assistindo esse episódio, ou talvez esteja no dia 24, não sei, está tudo bem. Nunca é tarde. É isso que eu quero trazer você para a consciência. Que a gente não está falando isso para você entrar num estado de vitimismo, de lamentação, meu Deus, já perdi, não sei o que eu vou fazer da minha vida agora? E vai passar mais uns 2 meses ali só se lamentando e não fazendo mais nada de novo. Então, o que eu quero convidar você agora é o quê? Para, respira, baixa adrenalina e olha assim, o que eu vou fazer agora? Para voltar para casa interior, resgatar e começar a agir, equilibrar primeiro o seu humor, que você já está com os hormônios lá em cima, uma adrenalina repilante. Então, respira, volta. Beleza, qual é o próximo passo? O que eu vou fazer? Vai lá e olha as suas metas, seus sonhos, tudo aquilo que você quer realizar esse ano. E comece em pequenos ajustes, pequenos detalhes. E vá colocando. Se não consegue sozinha, estamos aí para voltar para casa e auxiliar. Eu acho que eu nem me apresentei nesse episódio ainda, né? Eu sou Cleide Hoffmann, mentora terapeuta, junto com a Ivete, nesse projeto do Vozes Materna, de volta para casa, sua casa interior. A gente está voltando, restaurando, trazendo essa oportunidade para você no 2026 realmente voltar para a sua casa interior. E às vezes, né, talvez você esteja justamente neste momento agora, né? Passou o carnaval, já passaram as férias das crianças, né? Então, de fato, conseguindo voltar à sua rotina e você buscando tentar recuperar, vamos dizer assim, o que você não conseguiu fazer, e está tudo certo, como a Cleide falou. Mas é importante a gente não permitir que isso se postergue, se prolongue por mais tempo. Porque quanto mais tempo você vai ficando na inércia, vai ficando não tomando as ações para que você consiga realmente realizar as metas, os propósitos que você, né, colocou para 2026, espero que você tenha colocado e tenha colocado as ações para realizar, porque não é também só sobre fazer né, colocar as tuas metas. É você colocar uma meta e você colocar ação para que você chegue nisso. Porque de nada adianta você dizer assim, eu quero emagrecer.
Só que você não muda a tua rotina alimentar, você não muda, você não inclui exercícios na tua rotina do dia a dia. Você vai chegar no final de 2026, não vai ter mudado nada no seu corpo. Sabe? Então, eu acho que é isso, é você, de fato, ter as metas, mas você precisa ter ações, pequenas ações diárias, para que você consiga chegar nesse objetivo. Porque senão você vai só olhar o macro, é como a gente falou no episódio passado, você vai só focar no grande. Só que é nas pequenas coisas do dia a dia que o grande se constrói, né? E o resultado se constrói, né? Sim, e às vezes você talvez vai olhar assim, Cleide, mas eu já estou tão cansada. Esse cansaço que você está sentindo, ele nada mais é que um sinal. Porque sim, quando nós não olhamos para as nossas emoções, esse cansaço às vezes é só de você pensar demais. Às vezes você está com a sua mente tão turbulenta que você não consegue. Talvez você possa pensar, ai, Cleide, eu quero só férias. Férias do quê? Nessa férias você realmente consegue descansar, teu corpo relaxar, você não sente mais as dores que você está sentindo? Essa questão de férias é interessante, né? Porque eu consegui tirar um mês de férias, né? Agora no final do ano, né? Eu retomei na metade de janeiro para o meu trabalho e assim, eu precisava férias do meu trabalho, mas isso não significa que eu pudesse, de fato, porque as minhas férias do meu trabalho, eu fiz tanta coisa nas minhas férias, não em casa, porque a gente, né, eu consegui viajar, consegui aproveitar, mas eu não descansei. Eu não descansei e está tudo bem, porque eu aproveitei de outra forma, mas assim, sabe quando eu não parei de fato. Então, quando eu retomei, eu também continuei cansada. Mas aí o meu cansaço não era mais. Eu tinha descansado a minha mente do trabalho. Isso foi ótimo, porque eu consegui retomar. Mas eu não tinha parado. E aí foi interessante, porque na semana seguinte das minhas férias, quando eu voltei para o trabalho, eu realmente precisei focar e voltar. E aí eu consegui voltar. Aí já tinha voltado a trabalhar, mas foi o momento que eu me reconectei, que eu realmente busquei voltar para mim. Porque na correria, com o filho pequeno, viajando, com vai na casa de um, vai na casa de outra, sabe? Também eu não consegui. Sim, e muitas vezes né, se você não olhar para isso, às vezes acontece um desalinhamento. E esse desalinhamento, ele não aparece em exame médico, ele não aparece numa ultrassom, não aparece num raio-x, ele não aparece em exames de laboratório. Mas você vai estar se sentindo tão exausta que parece que precisa aparecer algo. Mas às vezes não é. Não é esse o caminho. O caminho é outro. Nem tudo aparece no raio-x. E nem tudo o que aparenta é. Então, às vezes você só quer uma prova, que um exame é uma prova, eu tenho isso, eu estou com isso. Mas tem coisas que não existe esse laudo, não existe esse exame. E daí? É a sua alma gritando, socorro. É seu corpo já trazendo demonstrações de dores físicas. Mas você não está se permitindo. Porque sim, hoje já é comprovado cientificamente que 90% das nossas doenças físicas começam no emocional. Elas começam sem laudo, elas começam sem mostrar realmente o que está acontecendo. E é isso, sabe? É quando você não consegue perceber, porque você está tão cansada, você está tão desgastada, e aí tu te acostumas a ter esse sentimento, só que você não investiga, isso faz parte da rotina. Quando isso extrapola a capacidade da tua mente, as coisas vão se apresentando fisicamente, só que a tua mente já estava cansada, doente, ó, Há tempo, há muito tempo. E daí você
às vezes, quer assumir uma responsabilidade. E essa responsabilidade, quem assume é o teu corpo. E ele traz essas dores sem avisar. E daí você começa a correr atrás de exames, que daí vai aparecer, dos laudos, dos remédios, das coisas todas. E muitas vezes acaba não cicatrizando. Por quê? Porque você não foi na raiz daquele problema. Então, muitas vezes você precisa ir na raiz. Ir lá restaurar realmente o que precisa restaurar para conseguir curar todo o resto. E muitas vezes assim, e o interessante é que eventualmente algumas doenças físicas, né, elas aparecem, né, na nossa vida quando parece que a gente está no auge da nossa carreira. Sabe, você lutou, você correu, você fez tudo para você conquistar aquele teu lugar ao sol, como dizem, né? Opa, agora, né? E aí você te pergunta assim, caraca, e agora? Porque você que estava lá, só que se você está no mundo, né, vamos dizer assim, no mundo corporativo, ou no, né, se você não se destaca, se você não, e você tem que se destacar e se manter para você conseguir ficar nessa posição, você vai perder o teu lugar ao sol, porque é assim, infelizmente é assim. Infelizmente é assim, mas por trás disso falta o quê? A permissão. Exatamente. E aí quando acontece, né, parece que é o teu corpo te sabotando a tua carreira, sabe? A sensação, nossa, assim, agora eu sou obrigada a parar. Só que esse ser obrigada a parar, será que não é Deus batendo na tua porta e dizendo assim, você já conquistou. Agora vamos olhar para o que tem valor real, o que realmente é importante para você, porque às vezes a gente deixa tanta coisa para trás, a gente deixa muitas vezes a família para ir correndo para conquistar estes espaços, só que assim, a gente esquece de trazer eles junto com a gente. E a gente muitas vezes perde filho, marido, né, a família, por causa de... E aí é nesse momento que às vezes Deus te convida assim, vamos parar? Vamos olhar e vamos voltar? Volte para casa e o que de fato tem valor? É estar nessa posição, é o teu ego, porque muitas vezes é isso. Eu preciso conquistar isso porque, né, a gente infla, né? Mas será? Não tem nada de errado. Não tem nada de errado. Exatamente. Eu não quero deixar muito claro isso para você, que não tem nada de errado. Muito pelo contrário, nós estamos aqui lutando dia a dia para nós chegarmos nesse lado. Mas só nós sabemos o quanto nós precisamos fazer para quando nós chegarmos, né, aqui em cima, no nosso sonho, no nosso objetivo, que não seja vazio. Exatamente. Por isso que a gente convida tanto para voltar para casa. No caminho. No caminho. Porque para quando você chegar aqui, uau, eu conquistei coisa. Quem vai celebrar com você? Exatamente. Você deixou todo mundo para trás? Ou você carregou as pessoas importantes com você? Carregou junto, né? Elas vieram juntos. Vieram junto. Elas estão não carregar no sentido literal, mas elas estão caminhando do teu lado. Então, às vezes, esse é um olhar muito importante para você fazer. Gente, eu sou muito a favor. Eu sou uma pessoa de muita ação, tá? Quem me conhece um pouco mais sabe que eu sou uma pessoa de ação, eu não paro. Estou sempre em novos projetos, sempre buscando, sempre coisa. Mas teve momentos da minha vida que eu precisei, sim, recuar. Eu precisei, sim. Por quê? Porque o meu esposo não estava pronto para estar no auge comigo. Ele não estava preparado. Eu sou ele é instável. Tá? Quem entende um pouquinho disso, de ação, Deus vai. Mas a sorte é que eu tenho o meu I também alto. Então, quando eu tenho esse I alto, eu consegui olhar e compreender ele e saber respirar. Eu preciso voltar um pouquinho para minha casa para não deixar ele para trás. Porque eu queria que ele estivesse aqui
na plateia junto comigo. Talvez ele não esteja no palco, mas ele está na plateia me aplaudindo. Eu sei que ele está lá e ele torce muito por mim. Ele me dá essa liberdade de eu sonhar e viver todos esses meus sonhos junto. Mas eu digo para vocês assim, ó, todas as letras e com muita humildade, não foi fácil. Mas não me arrependo nem um segundo. Porque hoje ele senta na plateia quando eu vou palestrar, é ele que me filma, é ele que tem tudo filmado para mim, não, talvez não seja das melhores filmagens, mas ele tem orgulho de olhar para aquilo. Ele tem orgulho, ele ri, ele chora, ele se emociona, porque ele sabe de toda a trajetória. Teve um dia desse que eu nunca vou me esquecer, que bateu, gente, bateu. Eu sou humana, tá? Eu sou humana. Eu também tenho meus momentos de falha. E um dia eu cheguei para ele e eu disse que eu vou jogar tudo pro alto, estou cansada, estou exausta. E ele chegou e me abraçou e era assim, não vai jogar. Respira, esse é só um momento, é só uma fase. Respira, você já conquistou o que você quer. Só está faltando agora respirar. Acalma tua alma, acalma tua mente. Vai fazer outra coisa e amanhã você volta. Uau. Então, eu digo assim, foram momentos fáceis? Não, não foi. Eu vou assumir aqui perante todos vocês. Não foi momentos fáceis. Mas eu quero, como eu sempre falei para vocês, eu sou muito família. Cleide, tu é contra a separação? Não. Eu sou a favor de você lutar com todas as tuas forças, colocar teus joelhos no chão, interceder pela tua família, clamar por ela. Cleide, eu tenho que suportar tudo? Não. Não. Eu não vou dizer para você, Cleide, tu nunca vai separar? Não vou dizer isso para você. Não vou. Eu vou até aonde está dentro do meu limite. Já cheguei nele? Já. Mas Deus me tocou. Uau. Então, é isso que eu quero dizer para você. Quando nós começamos a falar aqui de carreira, gente, isso aqui, nós sempre trouxemos o nosso rascunho, isso aqui não estava nada planejado. A gente traz o rascunho, mas a gente deixa o coração falar, né? E a gente se emociona. Eu estou aqui emocionada e eu me lembrei de uma situação parecida assim. Faz umas 3 semanas que eu também me bateu um desespero assim e eu cheguei em casa. Para quem acompanha a gente sabe, né? Eu tive em 2023 eu tive um processo de depressão muito profundo. E eu jurei depois que eu consegui sair dele que eu nunca mais queria voltar para esse lugar. E eu tive um momento, né, há não muito tempo, há algumas semanas, em que eu comecei a sentir as mesmas coisas, os primeiros sintomas. E eu identifiquei. Maravilhoso se conhecer, né? E quando eu me identifiquei, eu sentei uma noite tomando café da tarde com meu marido. E eu falei assim, olha só, não tá legal. E eu comecei falando para ele assim, eu tô sentindo isso, e assim, eu identifico isso, e assim, eu preciso tomar uma ação agora, mas eu preciso de ajuda. Então assim, porque da outra vez eu não soube identificar e aquilo foi até acontecer um start, acontecer uma situação e que foi o estopim. E eu falei assim, se daqui para frente acontecer alguma coisa muito grave, não está nada relacionado ao que eu estou sentindo, mas qualquer coisa eu posso dar o estalo e querer voltar, né? E voltar. Eu falei assim, então eu preciso. E eu conversando com ele, a minha filha não estava sentada com a gente, ela com 4 anos, só que ela percebeu que eu estava chorando, não estava chorando desesperadamente, mas eu falava e me emocionando assim, falando assim, eu preciso de ajuda. E ela veio, ela disse assim, fazia assim, ó. Ela disse assim, veio e me abraçou assim, mamãe, a gente vai cuidar de você. Sabe, eu acho que é isso que a Cleide está falando, sabe? Não importa para onde que a gente caminha, a gente tem sim que buscar, almejar as coisas, mas assim, leve contigo as pessoas importantes. Permita que elas façam parte dos teus momentos de glória, mas compartilhe os teus momentos.
deixe que cuidem de você. E aí eu olhei assim, eu vou deixar que vocês cuidem de mim agora, porque era isso que eu precisava. E é nesses momentos que eu quero dizer para você, porque por mais que você suba no topo da sua carreira, é o que eu mais almejo, você chegar no topo, mas não esqueça desses pequenos detalhes. E quando eu estiver lá, eles vão levantar o troféu com você. Aí sim você vai se encher de você de verdade. Você vai se encher de amor. E aí não vai ser ego, né? Não vai ser ego. E com isso você não tem o risco de cair. Porque você chegou no auge com a tua realização, com todas as pessoas ao teu redor, com tudo. Então, eu digo assim, às vezes, dê um passinho para trás. É fácil? Não. Mais uma vez eu vou dizer não. Eu já vivi, eu sei que não é. Tu está com tudo aqui pronto para abrir as asas e voar. E é nesse momento que vem convite para te fazer isso, convite para te fazer aquilo, sabe? E tu precisa olhar e trazer esse equilíbrio. Trazer isso, mas por quê? Porque tu precisa realmente chegar lá em cima e ter quem você ama, para não ser vazio. Ser inteira e estar inteira com quem está. Sim. É lembrar daquelas pessoas que junto com você estava no momento da dor, no momento que você não estava bem. É respirar, respeitar o processo do outro. Esse eu acho que é o ponto mais desafiador. É respeitar o processo do outro. É desafiador. A Cleide fala com um pouquinho mais de propriedade, mas não estou muito longe disso, né? É aquela coisa assim, não adianta eu querer, buscar. E eu já conversei com a Cleide várias vezes sobre isso, né? Tem horas que me bate um medo, porque eu tenho medo de ir e não levar as pessoas que são tão importantes, sabe? E aí eu preciso olhar e eu preciso ver o que a gente consegue alinhar, o passo que eu preciso dar para trás e eu já tive que dar também, né? Para que eu possa começar a caminhar lado a lado. Mas quando nós temos uma pessoa, ele não desampara. Ele com certeza vai fazer com quem está do nosso lado usar o Salmo 115. Ele vai saber nos conduzir, mas também vai saber tocar. Deus não desampara, queridas. Não desampara, meus amores. Deus não abandona. Às vezes você está ali numa luta tremenda. Mas às vezes nessa luta Deus só está te fortalecendo. É essa luta que Deus quer que você passe para você se fortalecer. Porque sim, quando você chega no topo, você precisa estar forte, você precisa ter mais direcionamento, saber falar mais, se posicionar mais, acalentar mais, amar mais. É tudo mais, mas também é tudo mais leve. Porque você já se conhece. Você não fraqueja, como aconteceu com a nossa amiga aqui. Ela sentiu os sintomas. Mas se eu não me conhecesse hoje, talvez eu voltaria para aquele lugar. Mas hoje ela sabe, ela tem ferramentas para ela sair desse lugar. E além disso, uma coisa para mim que foi desafiadora é me permitir pedir ajuda e ser cuidada. Mas isso é crescer. Gente, assim, ó, agora eu não tô, sabe, assim, agora é a minha emoção de entender que eu cresci com isso, entendeu? Que eu realmente, mas foi muito desafiador naquele dia mesmo, de novo, olhar assim, eu sei que se eu ficar quieta, como eu fiquei da outra vez, e não pedir ajuda e não compartilhar, no momento que acontecer alguma coisa, pode ser o estopim. Aí eu quero trazer para você o insight que me veio aqui agora. Às vezes você acha assim, não é Deus te preparando. Como a Ivete hoje, né, tinha
a dificuldade que ela precisa passar por cima da dificuldade de pedir ajuda. Como que ela vai querer crescer fisicamente, mentalmente e financeiramente. Especialmente o financeiramente. Para te crescer de verdade financeiramente, tu precisa o quê? Saber? Pedir ajuda. Pedir ajuda. Tu precisa aprender a pedir ajuda para colaboradores. Tu precisa aprender a lidar com esses colaboradores. Tu precisa aprender, tá? E saber que tem hora que tu vai precisar olhar para uma pessoa que tu contratou, que ele sabe mais do que você. Como que Deus não estava preparando ela, que ela precisou passar novamente por uma pitadinha desse ciclo para aprender a ser humilde de verdade. Nossa. Tá? Então, quando eu falo que Deus te deixa passar, é porque Ele te deixa porque Ele tem ensinamento. É porque Ele quer te ver forte. Saber direcionar, saber olhar, saber amar, saber tudo. Então, não olhe para o seu desafio como um desespero. Não, ali tem aprendizado. Mas muitas vezes você precisa de quê? De alguém para lhe mostrar o outro lado de como é esse aprendizado. Então, volte para casa, meus amores. Olhe com muito carinho para aquilo que realmente está acontecendo na sua vida. E, às vezes, você está aqui nos assistindo pela primeira vez, em 30 minutos, quanto insight você já pegou? Você imagina você ter alguém para lhe guiar de verdade, voltar para sua casa de verdade, mostrar novos caminhos, mostrar caminhos que nós já trilhamos. É por isso que é mais leve. É por isso que é mais tranquilo. Até porque se a gente não tivesse, né, a gente não consegue levar o outro para um lugar que a gente não esteve, Sim. né? Então, juntando essas duas expertises hoje, né, nessa mentoria, né, de volta para casa, assim, e não é só pelas expertises, é pelo que nós passamos e pelos desafios que nós superamos, né, que a gente consegue hoje te trazer com clareza, né, esses caminhos. E é aquela coisa, Cleide, é só a experiência de vida de vocês? Não, queridas. Não. Tem experiência de vidas, mas tem muito estudo. Então, é isso que eu quis trazer, né, com as expertises, né? Sim. Porque é o tempo todo a gente se atualizando, a gente estudando, a gente buscando ferramentas. Umas semanas atrás, nós passamos 2 dias enfornadas, fechada dentro de um local, fazendo o quê? Aprendendo. Aprendendo para quê? Trazendo coisas novas. E eu gosto de dizer assim, se você não tem a humildade de sentar para aprender, você nunca vai ter a capacidade de se levantar para ensinar. Nunca vai existir alguém maior do que você e nunca vai existir alguém menor do que você. Ou sempre vai existir alguém que quer aprender com você e sempre vai existir alguém que precisa ensinar para você. Uau, eu acho que essa é a chave, assim, para a gente até, já para trazer para o fechamento, que a gente está encerrando, né, mais uma gravação, assim, esteja sempre abaixo daquele que pode te ensinar, sente-se à mesa de quem pode te ensinar, mas ensine quem ainda precisa seguir um caminho, trilhar um caminho, né? Eu acho que é isso, né? A Cleide trouxe assim com muita clareza. E quando o espírito volta para o centro, o corpo responde com clareza, energia e leveza. Só olhe para você e se permita voltar para casa. O link está aqui embaixo. Vem com a gente. Esperamos vocês com muito amor e com muito carinho. Beijo no coração e até semana que vem. Até.